Uma vez mais, nosso tempo de culto de adoração ao Senhor, e em cada culto, talvez com a exceção menor do culto de oração no sábado, nós temos nos entregado ao ensino da palavra do Senhor. Estudamos as sagradas letras, como Paulo mencionou para Timóteo, que desde a sua meninice ele conhecia, sabia as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Por falar em fé, é incrível como que esta palavra de apenas 2 letras em português, em inglês até que tem mais letras, né? Nos toma, nos envolve. A salvação envolve fé. E todo o decorrer do viver cristão é um viver pela fé, aguardando aquilo que um dia, o que agora para nós envolve a nossa confiança em crer, em acreditar, esperar, será uma realidade. Tá ok? Marcos 10, 52. Eu vou, na medida do possível, eu me lembro de uma jovem que me causou o maior susto no passado. Tamanha concentração e aprendizado da palavra. Ela se entregou, ela se concentrou, ela prestou atenção, ela se envolveu. Então hoje à noite eu quero crer que você vai se envolver comigo. Eu tenho perguntas para testar se você está desenvolvendo o aprendizado ou não. Talvez você está desenvolvendo, eu não sei você. Eu convivo muito tempo, talvez a semana toda, com aquilo que nós estamos estudando. Eu faço revisão, eu ouço a mensagem que eu prego, eu tenho que ouvir, porque eu prego em sequência. Então eu vou me envolvendo, e fé é um assunto que quanto mais eu estudo, eu tento responder para mim mesmo, e quero que você responda para você mesmo. Qual é o tamanho da sua fé? O seu ato de crer, confiar no Senhor, envolve você de que maneira? Como é isso na sua vida? Porque a fé é provada, assim como o ouro é provado, a nossa fé, aquilo que chamamos de confiar no Senhor, de confiança, é provado, é testada. Passamos pelo teste. Viver para Cristo pode ter 40, 50, 60 anos, 80. Em todo este tempo, passamos pelo que chamamos de provações. Deus nos prova, nos testa. Não provou Abraão? E que teste Deus levou Abraão, colocou diante de Abraão, e Abraão foi aprovado, passou no teste, entrou na galeria da fé, mencionando este teste. Pela fé, Abraão estava pronto a cumprir cabalmente a palavra de Deus, ainda que envolvesse um ato que Deus jamais permitiu de alguém, e nem permitiu que Abraão executasse, levasse a fim, que era o sacrifício do seu filho. Vamos então, Marcos 10, 52, apenas um versículo final ali. Eu vou descontextualizar para hoje à noite o versículo 52, porque eu vou falar sobre fé e não falar sobre Bartimeu, mas a fé aqui é de Bartimeu. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Nos entregamos neste momento, Deus bendito, a este tempo da pregação da palavra do Senhor, da mensagem, do ensino. Nós precisamos
dessa obra do Senhor na ação do Espírito Santo, dando-nos compreensão e entendimento. Eu não tenho poder de tornar a palavra do Senhor naquela obra que só o Espírito Santo pode realizar, trazendo compreensão e entendimento a cada um aqui hoje à noite. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor também e do poder do Espírito para pregar. Queremos pregar em poder e demonstração do Teu Santo Espírito. A palavra é espada de dois gumes. Corta tanto para quem está manuseando-a, quanto quem está recebendo a mensagem. É a palavra do Senhor. Que possamos apresentar a exposição da palavra na medida que o Senhor quer. Nos ensine, nos capacite. Temos já orado a Deus pela melhora na saúde da Tayana, crendo na provisão do Senhor. Nos abençoe, nos dirija, oramos no nome de Jesus. Amém. Nós temos uma clara compreensão que o Deus que nós nos entregamos a servi-lo é o único e verdadeiro Deus, exclusivo, não tem outro. Pode até mencionar em outros nomes, outras considerações, mas o nosso Deus é único, o Criador e sustentador de todas as coisas. E ainda que este Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, tenha no seu legado precioso para o homem, aquilo que Deus nos deixou, tão real e concreto, para que qualquer pessoa tome conhecimento de quem Deus é e o que Ele faz, enfim, tudo sobre Ele, sobre a sua criação, o chamado livro do Senhor Deus, a Bíblia. Ainda que eu e você tenhamos a Bíblia, e nós a temos, e ainda que nós tenhamos a Bíblia, como de fato a temos na nossa língua, e ainda que nós, eu e você, tenhamos a capacidade de abrir este livro do Senhor Deus, e ler, e nos entregarmos à leitura dele, Deus, na sua infinita bondade e no empenho de todo o recurso possível, para que eu e você, tendo acesso à palavra, que leva-nos ao conhecimento sobre Ele e toda a revelação daquilo que Deus colocou para o homem, ainda assim Deus nos deu, aquele que é o autor da Bíblia, o Deus Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo, para que quando eu e você tomássemos a palavra de Deus com empenho, devoção para a leitura, ou que estivéssemos, como agora estamos, entregues a um momento de preleção, pregação, é o Espírito Santo que tem o poder de trazer convencimento, convicção ao coração do pecador perdido e também do pecador já salvo em Jesus Cristo. E este elemento então chamado fé, nessa obra do Espírito Santo, ele está levando-nos pela palavra a essa compreensão tão necessária e importante, porque desde o momento em que travamos o conhecimento, quem realmente nós somos, quem é Deus e o que aconteceu conosco, a situação do estado de perdição do ser humano, é clamar por um Jesus, ou de Nazaré, ou filho de Davi, vindo da descendência de Davi. É o clamor no desespero de uma alma abatida, transtornada, de alguém caminhando para uma eternidade.
sem Cristo. Que na verdade se traduz numa palavra que nós tanto gostamos de mencioná-la, mas no sentido de estando sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Estado triste, deplorável, que o homem se encontra. A compreensão da Bíblia não é intelectual. Se fosse, quanta gente entenderia a palavra do Senhor? Quanta gente abraçaria a causa do Evangelho? É espiritual. Está além do intelecto. O que eu quero dizer com isso? É uma obra do Espírito Santo. Vamos mais profundo um pouquinho? É uma obra de Deus. Só Deus tem o poder de levar convicção ao seu coração, da própria palavra dele. Eu não tenho este poder, a não ser que eu seja instrumento do Espírito Santo. Os anjos, entregues à prontidão de fazer a vontade de Deus, há um ímpeto para serem pregadores do Evangelho, e essa missão foi dada à Igreja de Jesus Cristo. O ide, pregar o Evangelho a toda criatura, é a missão da Igreja, e vindo sobre a Igreja a missão de cada salvo por Jesus Cristo. A anunciar àquele que te pedir a razão da esperança que há em Cristo Jesus, você poder dar testemunho. E a obra de Deus é feita pela fé. Amém? Pela fé. Nós começamos a entender a semana passada, a primeira pergunta que eu fiz: o que é fé? Na consideração bíblica, porque a Bíblia responde para si mesma, ela se auto-interpreta, a Bíblia interpreta a si mesma. A palavra de Deus leva-nos a compreender dela mesma. O que é fé? O escritor aos Hebreus definiu fé: firme fundamento das coisas que se esperam. E a Bíblia menciona o que é que o povo de Deus aguarda, espera. Ainda há pouquinho eu estava lendo, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. É o texto de Hebreus 10, 37. O interessante é que quando eu e você lemos Hebreus 10, 38, diz lá: o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo isto. Um poucochinho de tempo, isso no momento em que a epístola aos Hebreus estava sendo escrita, e esse poucochinho de tempo já se passou mais de 2000 anos, e o que há de vir ainda não veio, mas não tardará, e mais próximo está o momento da sua segunda vinda, do seu segundo advento. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando, amém, a volta de Cristo. Você também está aguardando os acontecimentos descritos pela palavra de Deus, que só podemos aguardar pela fé. Este firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu sei que muitas pessoas viram Jesus em carne e osso, tocaram nele. João, quando escreve a primeira carta de João, ele começa dizendo: ora, o que era desde o princípio, o que vimos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram, falando de Jesus Cristo. Mas a Bíblia, na obra e no agir do Espírito Santo, trabalhando convicção no meu coração, trabalhando fé, me leva a crer, me leva a confiar.
Nós falamos a semana passada o que é fé em Jesus. É algo muito importante, porque Jesus destacou na conversa tão rápida, tão ligeira, tão breve com Bartimeu, o resultado, tudo aquilo que envolveu a vida de Bartimeu até o momento de estar presente perante Cristo e responder à indagação de Jesus que mudaria a sua vida. A indagação foi: que queres que te faça? E ele, crendo num Jesus todo-poderoso, chamando-o na original de Rabone, o todo-poderoso, eu sei, Jesus, você pode me dar visão, me dar vista, eu quero enxergar. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Nós entendemos que ter fé em Jesus é confiar, é se entregar, é depender, é descansar em Deus. E Jesus é todo suficiente, todo poderoso, não precisa de auxiliares. O crente em Jesus Cristo, aquele que tem conhecido Jesus como seu único, porque único e todo suficiente Salvador, não há outro nome para você clamar. Fez certo Bartimeu, o nome é Jesus. Eu mencionei para você a semana passada, eu até estava lendo em casa essa semana, porque eu gosto muito de detalhes da palavra de Deus, eu observo os detalhes. Aliás, eu acho que isso faz parte da minha personalidade, né? Ser detalhista, observar detalhes. Estava lendo algo também sobre a minha personalidade, sobre detalhes. Eu gosto de detalhes. Quando Pedro e João chegam lá no templo, acho que era na hora nona, e tem aquele paralítico esperando receber dele uma esmola, uma ajuda. E Pedro com João diz: olha para nós. E ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles uma esmola. E disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que ação do Espírito Santo, que obra de convicção. O homem andou, saltou, e aquilo ali foi a introdução para a pregação do Evangelho, porque 4.000 aguardavam, no desfecho da situação, conhecerem Jesus como Salvador. Salva-se 4.000, entregando suas vidas para Jesus Cristo, amém? O milagre foi apenas para autentificar o ministério, dizer que Pedro era um genuíno pregador da palavra, Deus estava usando-o. E aí vem depois do testemunho perante as autoridades: em nome de quem vocês fizeram isso? Quem deu autoridade? Foi o S? Não, vou falar não. Tinha para trás eu falei alguma coisa que me bloquearam em 72 territórios. 72 países é muito país, né? Depois bloquearam. Quem deu autoridade? Em nome de quem vocês fizeram isto? Em nome de quem? Eu falo as coisas, faço uma observação ali, deixa para depois vocês falam, gente, se concentra aqui. Em nome de quem? E Pedro e João disseram: olha, foi no nome de Jesus, e foram mais longe. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cuidado, esse versículo pode te mandar para a prisão. Sabia disso? Estou sendo exclusivista ou não estou sendo? Ou a Bíblia não é no tocante à salvação? Jesus foi o único que, tomando sobre si os nossos pecados, padeceu na cruz do Calvário, ou tem outro? Então, é exclusivista sim, é único, é nenhum outro a salvação.
Eles foram claros em dizer. E olha para quem eles disseram, tinha autoridade para prendê-los. Não foram presos, mas levaram umas chibatadas. Você fala, nossa, apanharam, sim, verdade. Pode ir na Bíblia para você conferir. Eles enfrentavam perseguição. Esse nome Jesus não parou de incomodar pessoas. Ainda hoje continua incomodando. Esses seguidores de Jesus, esse povo de Jesus, pregando sobre este caminho. E é um caminho. E o cerco está se fechando cada vez mais. Contra, acima de tudo, contra Deus, contra a palavra dele. Surpreende Deus? Não. Já está profetizado, colocado, acentuado, destacado na sua palavra. Agora, que é um teste para o testemunho do povo de Deus, mas fique tranquilo, o joio não vai passar no teste. O joio não passa no teste. Os cristãos verdadeiros, vem da época que as pessoas tinham um pavor tremendo. Esse número 666 incomodava. Hoje nem tanto. É apenas um número. Que problema com esse número? Já estão até gostando do número. Já está em todos os... Não claramente, né? Mas já faz parte do sistema. João, na epístola, já fala. Já fazia parte dos dias dele o sistema. Não é algo recente de agora. Não é algo recente. Tem um outro fato também que eles falam hoje, que se você pensa que é algo recente, novo, não, começou lá no Jardim do Éden. 2 linhas de conduta, de ideais, lá do Éden. Começou lá. Tinha um só, aí veio um outro pensamento. Proposto pela serpente, lá começou. Que é tão falado hoje, que dá o maior conflito, começou lá. As coisas não começaram agora, elas estão só se convergindo, se fechando nos últimos tempos, que a Bíblia chama de tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes a si mesmos, presunçosos, avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu faço uma coisa aqui, viu, amados? Você não observa, mas depois eu vou lá no vídeo e coloco todos os textos que eu menciono aqui, capítulo e versículo. Depois eu marco lá para você. Eu estou em Timóteo, 2 Timóteo. Mas depois eu marco lá. Quando o Rafael não marca, eu marco os textos. Eu tenho marcado os textos. Dá um pouquinho de trabalho, mas nós vamos colocando os textos. Eu gosto de andar pela Bíblia. Seja um estudante da palavra de Deus, para que os princípio não muda. Eu vou tratar de princípios já. Princípios não mudam, prevalecem, porque vem de Deus. Que é fé em Jesus. Vimos na semana passada, estamos só destacando o objetivo da fé. Espero que você tenha marcado qual é o objetivo da fé, porque ainda que Bartimeu tenha sido curado, Jesus destacou para ele que a fé dele salvou. É uma fé salvadora. O objetivo central da fé é a salvação em Cristo Jesus. É crer, é vida eterna. Os milagres apenas para confirmar, notabilizar que Jesus era quem ele afirmava ser: Deus. Tem milagres que Jesus fez e nenhum ser humano foi dado a condição de realizar. Milagres e sinais cumpriram o propósito de Deus de tempos diferentes, e agora nós temos uma Bíblia completa, que não pode ser acrescentado nem tirado nada, e toda a revelação de Deus foi documentada, foi registrada, tanto a revelação quanto a inspiração. E hoje nós temos na obra do Espírito Santo uma iluminação. E aquilo que muita gente chama de revelação é iluminação.
É a exposição da palavra na obra do Espírito Santo, dando luz, dando entendimento aos simples. Se eu acho que por mim mesmo, no meu intelecto, na minha capacidade, eu posso ser alguém expert na Bíblia, engana-se, eu estou enganando a mim mesmo. Eu tenho que me humilhar perante o Senhor, porque Deus resiste aos soberbos. Tiago capítulo 4, verso 6, aí eu andando pela Bíblia de novo. Marca aí, Rafael, você vai, é um a menos a mim marcar depois. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, porque aquele que se humilha a seu tempo ele exalta. O plano que Deus tem para mim e para você, Ele é poderoso para cumpri-lo, tanto é que a Bíblia nos orienta, nós lemos aqui dias passados, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem está cuidando de mim, quem é responsável pela minha vida, eu sou alguém dependente, como uma criança que depende do pai. Eu e você dependemos, somos dependentes de Deus. E há momentos que nós entramos em conflito com o Senhor, porque nós temos a nossa vontade. E alguns acham que porque já fez 18, 19 anos, Deus, eu já sou adulto, eu estou com 20 anos, eu estou com 21, estou na maioridade. Não há faixa etária que você pode desapegar-se de Deus e dizer, Deus, agora eu estou na maioridade. Ou então, eu agora já estou num estágio avançado, eu agora sou idoso. Ó Deus, os anciãos, a experiência. Há fatos novos, acontecimentos novos. Uma garotinha, levada como escrava da terra de Israel, estava na família de Naamã, e aquela garotinha, não sei a idade dela, uma menina da terra de Israel, ela tinha uma palavra para mudar a vida de Naamã. Mudou ou não mudou a vida de Naamã? Está certo que da palavra da menina, as procedências feitas, o maior embaraço para Naamã é que ele encontrou a pessoa certa. A primeira vez ele errou, ele foi no rei, mas na segunda ele bateu na porta certa, na casa certa, com a pessoa certa, e ao receber a mensagem certa, ele teve problema, porque ele tinha uma compreensão dele, eu vou chegar lá, o profeta vai me atender, vai impor as suas mãos sobre mim, e vai me curar. Parece o indivíduo quando está se preparando para casar, eu vou casar e eu vou ser um bom marido, eu vou surpreender a minha esposa. Aí casa e descobre que não é bem assim, que o vinho acaba, que a alegria acaba, e tem que correr para os braços do Salvador, o Senhor Jesus. Socorre-me, ajuda-me. Naamã ouviu de Eliseu a resposta para o problema dele: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Simples também, não é? 7 mergulhos no rio Jordão. Mas sabe de uma coisa? É o mesmo que você mandar uma pessoa muito importante para uma ação humilhante. O rio Jordão
na concepção de Naamã, era um rio sujo. Mas será que Naamã não estava mais sujo do que o rio Jordão? Será que ele, como leproso, não estava mais impuro do que o rio Jordão? Mas precisou de que um servo abrisse a compreensão daquele homem. A serva, a escrava, dá-lhe boas novas. Ele se prontifica a buscar a cura. E quando ele tem a resposta de cura, precisou do servo, da palavra do servo. Deus usando. E quando Naamã entrou e mergulhou 7 vezes, ele entendeu. É essa maneira de Deus agir, não é a maneira minha. Você pode ter 40 anos de vida cristã, uma vasta experiência, cada dia é um novo dia. Amém? Nós precisamos do Senhor. Há um exercício da minha e da sua confiança, dependência do Senhor. Fé salvadora, crer em Jesus. Tem algumas pessoas que eu fico assim com Deus: Deus, eu preciso falar de Jesus para tal pessoa, mas eu não consigo, as portas não se abrem. Às vezes eu me sinto que eu estou com tais pessoas num outro país, irmãos, numa China comunista. E eu ouvi alguém que eu estava conversando essa semana sobre a palavra de Deus assim: olha, se eu mencionar isso, vão dizer que eu estou praticando intolerância religiosa. Estamos caminhando para tempos difíceis. Tempos difíceis. No meu país, você não pode falar o que você... Alguns 15 anos atrás, você poderia expressar. Há leis proibindo. Por isso que João e Pedro disseram às autoridades: olha, porque eles foram proibidos, não fale mais nesse nome a homem algum. E Pedro e João, sem nenhum receio de morrerem, porque poderiam, ou de serem aprisionados, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas como é que se faz isso? Como é que dá uma resposta dessa? Pela fé. Amém? Pela fé. Por isso que o Juan Carlos Barreto acerta o título: eles morreram pela fé. Por que é que você acha que Paulo foi decapitado no ano 66 em Roma? Por causa do que ele, como pregador do Evangelho, se apresentou a ser usado como instrumento para o Senhor. Por que você acha que Pedro foi pregado, crucificado de cabeça para baixo? O cabeça para baixo foi por conta dele, mas por que ele foi crucificado? Enfrentou pena de morte. Qual o crime que o apóstolo Pedro cometeu? O apóstolo Paulo chegou a suspirar: perseguições, aflições me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mas chegou o momento que ele já estava próximo da morte, e ele então disse: o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que logo em breve ele morreria. Ele está escrevendo segunda a epístola, a carta pastoral, segunda a Timóteo, segunda epístola dele para Timóteo. Ele está no último capítulo lá, no capítulo 4, na divisão de capítulo ficou o último capítulo.
E ele está falando: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. Aí é João Marcos, aquele que Paulo teve o maior problema com Barnabé, brigou por causa desse João, que começou na obra missionária com eles e depois abandonou, e no final da vida Paulo diz: ele é útil, é muito útil para mim, traga João Marcos, procura vir ter comigo depressa. A fé, a convicção do apóstolo Paulo. Eu confesso para você que quando eu estava lendo pela primeira vez o livro de Atos, isso eu tinha 13 anos de idade, eu falava assim: Deus, ele é muito parecido com Jesus, porque eu já tinha lido os evangelhos, e agora eu estava lendo Atos, e curioso, né, para saber o que ia acontecer com Paulo, e o livro de Atos termina sem falar da morte dele. Depois a tradição mostra que ele morreu no ano 66, decapitado. Não morreu de boa velhice, mas da morte dele, porque Jesus mesmo ensinou, e devemos destacar isso na nossa vida: não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode fazer perecer a alma no inferno. O tapete vermelho não é aqui, é na eternidade. Analisa com você o tamanho da sua fé. Deixe-me ir agora com você. A fé, o objetivo central é levar pessoas ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. É aquele crer que aparece em João 3,16. É fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O primeiro princípio dos princípios bíblicos da fé é a fé salvadora, que envolve confiança, aprovação e também, aliás, conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. E aí vai aparecer aquele texto tão familiar, seu e meu, Romanos capítulo 10, versículo 14. Tudo porque no versículo 13 de Romanos 10, o apóstolo Paulo disse em alto e bom som, e registra-se a palavra de uma maneira clara, cristalina, precisa: todo aquele que invocar o nome do Senhor, que Senhor é esse? Jesus, será salvo. Ó Senhor Jesus, salva a minha alma. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, porque também, irmãos, vos notifico o evangelho que vos tenho pregado, pelo qual sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho pregado. A salvação começa num determinado dia chamado hoje, e avança a eternidade afora. Eternidade é algo que não tem fim. Amém? Começa num momento chamado hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Segundo aos Coríntios capítulo 6, ou primeira, né, versículo 2, depois a gente confere e coloca na transmissão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem no versículo 14: como, pois, invocarão aquele de que não creem? Como é que pessoas vão invocar Jesus como Salvador, se elas não creem em Jesus? E qual é a causa por que elas não creem em Jesus? A causa é que elas não ouviram de Jesus. Elas não ouviram de Jesus. Elas não ouviram que há um Salvador chamado Jesus, que tomou sobre si o seu pecado, e que por causa de você ser pecador, ele padeceu na cruz do Calvário. Não ouviram de Jesus, e como vão crer? Agora, como é que elas vão ouvir, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
E a Bíblia diz: quão formosos os pés os que anunciam boas novas. Fé envolve conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus Cristo. Mas como pessoas vão invocar Jesus? Elas precisam crer, e é um crer que envolve um agir, que é a obra. A salvação é pela graça, por meio da fé. A fé é a resposta do pecador dizendo: sim, eu quero Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Se a voz estiver muito alta, aí você levanta a mão assim que eu abaixo o volume. Vamos combinar isso agora? Porque a transmissão pode abaixar. Ainda bem que a semana passada Deus é misericordioso. O fato de conectar o microfone, faltou um plugzinho, aí não conectou. Só deu para quem estava nos acompanhando ouvir, porque eu fui 40 decibéis, entrei, foi menos de 80 decibéis, viu? A minha voz não alcança 90 decibéis, acho que nem chega a 80 decibéis, viu? Eu acho que não, creio eu que não. Por isso que inventaram uma coisa chamada microfone, tá? Para ajudar na voz. Agora o pessoal de casa pode abaixar o volume, porque aí você tem controle do volume. Mas se tiver alto você aqui, você dá uma levantadinha de mão, eu vou entender, aí eu dou uma baixada aqui também, viu? Tá ok? Às vezes eu fui uma vez assistir uma partida de futebol na casa de um colega nosso da igreja, e eu sempre fui quieto assistindo futebol, mas ali no meio, né, você se empolga, né? Ele gritava quando o time avançava rumo ao gol e coisa assim, e não só gritava, mas ele ia se projetando para frente no sofá, era o primeiro fazendo isso, o segundo, eu estava ali, você vai também, você quer ver na TV, a influência, né, que se envolve. Ok, é que eu ia para acampamento, né, nós jovens íamos para acampamento, pegavam aqueles pregadores já de mais de 40 anos de idade, irmãos, era uma benção aqueles pregadores que pregavam lá no Ebenezer, lá em Brodowski, nossa, e eu falava assim, gente, a idade que tem, o fôlego e o vigor, os jovens vibravam com aquilo, a gente era acostumado a ouvir pregadores assim, e ficava admirado, né, do vigor deles. E confesso a você, eu conheço um que morreu com uma boa garganta, incrível, não é? Morreu com uma boa garganta, não perdeu voz, não teve problemas de alguma coisa acontecendo na garganta. Eu mesmo, graças a Deus, raramente perco voz, raramente. Deus tem nos abençoado, graças por isso. Se depender de nós mesmos, se bem que quando eu comecei a pregar, eu perdi a voz. Como perdi? Eu usava errado, aí eu perdia. Confiança pessoal em Jesus, crer. Como eles vão crer? Para alguém vir a Cristo, é preciso crer. Por isso que eu digo, em algum momento, Bartimeu ouviu sobre Jesus. A fé, deixa eu colocar para você, ela é um mandamento bíblico. Tem uma passagem aqui no capítulo 11 de Marcos, que Jesus dá uma ordem nesse sentido para os discípulos. Jesus, ele vai purificar o templo, depois ele sai da purificação do templo, indo para o templo, ele estava indo para o templo, e ele, com fome, passa por uma figueira. Figueira dá que tipo de fruto? Figo. E ele foi procurar figo na figueira. Olha, não era tempo da figueira produzir figos. Só tinha folha na figueira, não era o momento da figueira produzir figos. E ele então disse para a figueira o seguinte: nunca mais coma alguém fruto de ti. Irmãos, que palavra de Jesus. Olha, tem poder nas palavras dele. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Eu estou em Marcos 11, 14.
E os seus discípulos ouviram isto. Porém, no outro dia, quando eles passam pela figueira, no outro dia, quando Pedro olha para a figueira, imediatamente, naquele momento, com absoluta clareza e convicção, Pedro lembra-se. E Pedro, lembrando-se, no versículo 21, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe, versículo 22, aí dá uma ordem para todos ali, não só para Pedro, ele usa o verbo aqui vós: tende fé em Deus. E vai dizer o seguinte: porque, versículo 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Cuidado com a dona dúvida. Jesus diz para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E aquela palavra entrou pelos ouvidos de todos quanto ouviram. Mas Pedro, quando viu a figueira secando-se, ele lembrou-se e disse para Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Exercite a sua fé. Eu ainda vou pregar sobre os inimigos da fé. Eu ainda vou falar com você, não vai ser hoje, não há oportunidade para isso, que há uma arma de defesa que o crente usa, chamado arma de defesa. Está descrito aqui na Bíblia essa arma de defesa: escudo da fé. Irmãos, se você descobrir que alguém está querendo dar umas pedradas em você, vamos usar um português assim, querendo te apedrejar, e você tiver um escudo, você já notou que a polícia anda com escudo? Não sabe qual vai ser a porretada que vem pela frente. O crente tem uma descrição na Bíblia de uma armadura, um conjunto de peças que ele tem que colocar no corpo dele, espiritualmente falando. Ele vai colocar um capacete chamado capacete da salvação, para proteger a mente dele das sutilezas malignas do inimigo. Ele vai usar, para proteger o coração, uma peça chamada couraça da justiça. Ele vai ter calçados dessa armadura, preparação do evangelho da paz. Mas para apagar, combater todos os dardos inflamados do maligno, eu e você temos que usar o que a Célia falou ainda há pouco: escudo da fé, da credulidade, da confiança. Do nosso ato de crer se combate o inimigo dizendo: está escrito, eu creio, é a palavra de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso, os 3 inimigos da fé. Até ia falar sobre isso já, mas não vai dar tempo. Os 3 inimigos da fé que eu quero mencionar para você. Vamos conversar sobre eles. Vamos ver nos evangelhos sobre eles. A fé é um mandamento bíblico. Somos ordenados a viver uma vida pela fé.
Eu não estou preocupado. Puxa, eu falo para Deus: Deus, se eu tivesse recursos, eu daria a melhor casa para minha filha que vai casar. Eu parei e falei: peraí, mas o Senhor tem mais recursos do que eu. O nosso Deus, tudo pertence a Ele. Salmo 24: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Assim como Deus, que eu falei no início da mensagem, não tem maioridade com Ele, é dependência sempre, dependa dEle. Ela precisa depender de Deus, que vai abrir-lhe as portas para o lar que ela está se preparando para formar com aquele indivíduo chamado meu futuro genro. Tem uma coisa que você não faz nada e você pode ser acometido a ser ex. Eu tenho um colega meu que ele é ex-sogro. Que coisa ruim, né? Ex-sogro, ex-sogra. Só não tem ex-filho, não é verdade? Ex-filho não tem. Vamos abençoar. Deus já tem um lugar para. O recurso vem de Deus. Onde ela trabalha, lá Deus a colocou. Não é? Como é bom ver o Igor, está começando na vida cristã agora, já entendendo alguns princípios que ele até já desenvolve na vida dele, como cidadão, e que é bíblico. Pensam. Agora, que é engraçado aqui na igreja né? O Felipe é Felipe de Jesus, nós alcançamos para Cristo, aí ficou verdadeiramente Jesus. Agora, o Igor, ontem eu fiquei sabendo, como é que chama a rua que você mora, Igor? O Igor mora numa rua que tem o nome dele, Igor Vinícius. Já pensou? Ah, se tivesse a rua João Francisco, acho que eu ia comprar uma casa lá. Já pensou? Ele mora numa rua que tem o nome. Onde você mora, Igor? Eu moro na rua Igor Vinícius. É difícil ele esquecer que ele mora na rua Igor. Estou indo para casa, vou para a rua Igor. Mora na rua Igor. Interessante, não é? Que coisa, hein? Nunca imaginei que encontrar alguém que morasse na rua que tem o nome dele. Acontece. Aí, ó. Vai. A tua fé. A Bíblia diz, falando de fé, lá em Tiago 2,19, porque Tiago ele vai para a praticidade. Ele quer que você mostre a sua fé. Tá, você consegue mostrar sem as obras? Ele vai mostrar pelas obras, pelo agir. Eu observo a pessoa que diz que confia, qual é a atitude dela, não olhar as circunstâncias. Você já colocou o Brasil nas mãos poderosas do Deus bendito? Já lançou diante do Senhor toda a sua ansiedade? Lançando diante dele toda a vossa ansiedade, na o quê? Certeza. É assim, na convicção que Ele tem cuidado de vós. Pode depender dEle, amados. Para Ele é filhinhos. Eu gosto de João falando assim, dependa dEle. Não tem, agora eu sou dono do meu nariz, posso fazer o que bem entendo. Com Deus não é assim, amados. Você está lá na curva da vida. Imagina a Sara, Deus, já estou idosa, que meu marido tem um filho com essa Agar, e Abraão teve um filho com Agar, e Deus falou, de jeito nenhum, o herdeiro é aquele que eu vou te dar, é Isaac, e foi pela fé, amém? E foi pela fé. Eu pergunto para você, não é o mesmo Deus? Você precisa conversar com Deus, amados, nós precisamos conversar com Deus. Usa muito a palavra hoje, alinhar o nosso entendimento ao entendimento de Deus. O pensamento dele, Deus não pensa como o homem pensa. O homem vê o que está diante de si.
Mas Deus olha mais profundo. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Semana que vem, nós vamos continuar e eu espero falar sobre esses inimigos da fé. Creia, tenha fé. Se você disser para a figueira, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti, não se surpreenda, você vai secar a figueira. Seque a figueira. Monte, erga-te. O George Miller, não era um milionário abastado que resolveu cuidar de um orfanato, não era um milionário, não. Eu tenho tanto dinheiro e vou agora cuidar de um orfanato de crianças, não, era alguém que entendeu, agindo Deus, a obra será feita. E o dia que não tinham mais recurso de pães para as crianças, ele ensinou-as: podemos orar, Deus pode nos dar pães, sem que ainda tenhamos um mísero dinheiro na mão. Não há de crer que numa padaria próxima, vários pães saíram fora do padrão, e alguém foi lá saber do George se eles não aceitavam uma grande remessa de pães. Era Deus dando pães para eles. A esposa do missionário Hudson Taylor, nunca me esqueço daquela cena dela chegando para ele dizendo: Hudson, é a última refeição, não temos janta. Muito bem, somos privilegiados, Deus está dando almoço, vamos agradecer. E começaram a almoçar. E chega o correio trazendo uma carta, e na carta uma oferta. Eu lembro lá em casa, eu vi no filme do Hudson isso, e a senhora disse para mim, depois do casamento, alguns anos depois do casamento: vamos reformar o banheiro? Vamos, mas não temos dinheiro para fazer a reforma, vamos começar com o que temos. E não é que chegou uma carta vinda do correio com uma oferta para a gente investir no banheiro? Naquela época eram abençoados R$80 que investimos na reforma do banheiro, e quando mudamos da casa, deixamos um banheiro bonito naquela casa, e fomos para uma outra que não tinha um banheiro tão bonito quanto aquele que deixamos, mas passado o tempo, reformamos também da outra casa. Ninguém até hoje conseguiu esgotar os recursos de Deus, não é eu e você agora que vamos esgotá-los. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque o que pede, alcança, o que bate, abre, e o que busca, encontra. Deus não vai ficar chateado com você, não sai do pé de Deus, não, fique. Quanto mais perto do Senhor, mais longe do mundo. Quanto mais perto do Senhor, mais longe da incredulidade, da desconfiança, da descrença. Eu, quando oro pedindo algo para Deus, eu oro crendo que Deus vai fazer segundo a vontade dEle. E se eu estiver pedindo alguma coisa segundo a vontade dEle, eu estou em sintonia com Ele, e isso vai acontecer. Fiquemos em pé para a gente voltar para casa. Deus bendito, obrigado pelo momento que nós temos na palavra do Senhor. E sempre, ó Deus, possamos receber a bênção do Senhor através da palavra, vindo de encontro
nome de Jesus, nós oramos, com corações agradecidos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana na dependência do Senhor sobre nossas vidas. Amém.